Pergunta para alguém da Ucrânia se é bom ser vizinho da Rússia. E aí, já citando a Rússia, o Tim Marshall destaca como a parte geográfica influi na decisão de entrar em guerra naquela região próxima do Mar Negro. Porque se o Putin ele pega um mapa sem as linhas que nós temos hoje dividindo países, um mapa apenas do relevo, ele vai estar encarando a mesma figura, inclusive com os mesmos problemas, que o Ivan o Terrível, que governou a Rússia durante o século XVI, encarava, que é o fato de que a Rússia não tem boas saídas para o mar. Boa parte dos portos vão congelar no inverno. E outro ponto também é que a planície ao norte da Europa continua plana, o que facilita invasões ao território russo, como aquela que aconteceu na época das guerras napoleônicas, e a mesma coisa acontecendo pouco mais de um século depois, na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando à questão dos portos, se você pega o mapa da Rússia, toda a região acima no norte, aquela região ártica, congelada. É bem verdade que algumas rotas lá estão se descongelando por conta de mudanças climáticas, que apesar de ser negativo em vários aspectos, nesse ponto, quanto a rotas marítimas para a Rússia, acaba sendo um fator mais positivo. Mas lá em cima ainda tudo meio que congelado. Se você vai para a parte leste da Rússia, para quem já jogou War, aquela região de Vladivostok, durante boa parte do ano também congelado. Sem falar que a produção econômica da Rússia é muito mais voltada para a parte oeste, mais próxima da Europa, do que naquela parte leste, na região da Sibéria. Aí quando você pega as saídas na região oeste, você tem uma saída no Mar Báltico, que é uma região fechada, com estreitos controlados por países da OTAN, Dinamarca e Noruega. Aí você vai para outra saída no Mar Negro, também bem fechado, com dois estreitos que controlam a saída dele para o Mediterrâneo, Bósforo e Dardanelos. Quem toma conta daquilo é a Turquia, que também é membro da OTAN, apesar de ter relações, de certa forma, amistosas com a Rússia. Mas quando você passa pelo Mar Negro, você cai no Mediterrâneo, que tem somente duas saídas, Gibraltar e o Canal de Suez. Então quando você olha esse fator geográfico, você vê o quanto isso limita a Rússia. E que entre essas saídas, nenhuma delas muito boa, a melhor que eles têm, aquele porto de águas quentes, é a do Mar Negro. E quando o Tim Marshall escreveu esse livro, a Rússia não tinha ainda invadido a Ucrânia. Isso aconteceu em 2022. Mas já havia tido guerra quando a Rússia começou a tomar posições ucranianas na região da Crimeia. Nessa guerra agora ela simplesmente expandiu o que ela já tinha feito em guerras anteriores, lá em 2014. E o mais interessante, como isso é uma questão geográfica, a gente pode entender que ainda que não fosse o Vladimir Putin o governante da Rússia, talvez a guerra acontecesse de uma forma muito similar, tanto por conta da questão dos portos, quanto pelo fato de que a Ucrânia estava mais próxima dos países da zona do euro, dos países da OTAN, o que gerava uma ameaça para o território russo. E aqui eu tô falando de apenas uma das coisas que o Tim Marshall coloca no Prisioneiros da Geografia, que volta a dizer algo muito importante.